Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. É sexta-feira, né? Tem que dar, às vezes, uma atrasadinha na sexta, né? Mas olha só, pessoal, tudo certo, né? Estamos iniciando a nossa live, né? Telemedicina na Prática, hoje, sexta-feira, e vamos fazer mais uma live dessa série de lives que estamos fazendo de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática, tá? E aqui nós discutimos estratégias para aplicar a telemedicina na prática, no seu dia a dia, e aumentar aí os seus atendimentos, né? Fazer telemedicina com segurança, mesmo que você esteja começando do zero. E hoje, né, temos aí uma convidada, tá? Então, antes de apresentá-la, deixa eu me apresentar novamente para quem ainda não conhece o canal. Eu sou o Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família, e hoje o nosso tema da aula, né, dessa live, né, agora estou falando até em aula, né, é mania de professor, né, falar em aula, né. Então, o tema dessa nossa live hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática, tá? Vamos lá, eu vou convidar aqui a doutora Vana, que é a nossa convidada, está entrando aqui, e Olá, boa vou convidar, boa noite, noite. Vana, e vou te convidar lá no mdexpert.medicina. Você precisa acessar a live lá, para eu te achar. Já entrou Já estou aqui. aqui, vou mandar um oi. Manda um oi lá no Instagram. Engraçado que não está aparecendo. Deixa eu... Oi, Oi mas eu te também. vejo. Tá. Dei um oi. Isso. Faz ali do ladinho do comentários, tem um lugar para você pedir uma câmerazinha com mais. Aí você clica ali No e vai mais, né? solicitar vai solicitar para participar da live lá no Instagram. Já Vamos ver se solicitei. apareceu aqui. Acho que a minha conexão lá está um pouquinho fraca. Deixa eu habilitar uma outra conexão. Ao vivo é assim, né? Quem Aqui, sabe faz achei. ao vivo é assim. É, Eu acho vamos que lá, está vamos lá. mais lento para o meu. Agora acho que entrou. Agora sim, apareceu. Aceitei, Para mim não pronto. entrou. Agora vai Parou. entrar. Para mim parou a sua imagem. Não sei por quê. É. Agora vai Ah, entrar, agora vai entrar, vai entrar, isso. entrar, entrar, entrar. Então, tudo certo. Eu já aproveito aqui dando boa noite aqui também para o Dr. Rubens, cardiologista de Brasília, Vânia Astum também, obrigado por acompanhar, Maurício Gadber, nosso amigo psiquiatra de Três Corações, Minas Gerais. Então, vamos lá. Então, doutora Vânia, muito boa noite, muito Boa obrigado por ter noite. aceitado o convite para É participar um dessa prazer. live. Prazer estar aqui, contribuir, passar um Obrig- pouco o que eu vivenciei com tudo que eu aprendi no seu curso, e foi bastante Legal. importante. Agora, com performar no online, tenho muito a agradecer. Tá certo, já. Obrigado também por topar fazer essa live. E para quem não lhe conhece ainda, doutora Vana, por favor, né, se apresente, né, de que cidade você é, onde você atua, um pouquinho da sua formação, né? Uhum. Meu nome é Vana Borges, sou médica, atuo na endocrinologia, eu tenho especialidade, e também nutriologia. Sou do Rio de Janeiro, capital. Certo. E aí no Rio de Janeiro tá muito quente, porque aqui em Santa Catarina estava parecendo Rio de Janeiro até ontem. Hoje esfriou, hoje está 10 graus. Aí sempre o Olha, inverno é 18, 20 graus, né? bom, aqui hoje até deu um sol. Inclusive, eu Uhum. consegui passear, fui no Pão de Açúcar, levei meu filho, que Que ele não legal. conhecia, e depois o Aham. tempo virou. Ventou Certo. bastante, choveu, mas tá um inverno até agradável. O dia É, foi muito bonito. que bom, né? Mano, faz tempo que eu não vou aí no Rio, saudade também. Mas vamos lá, né, doutora Vana, falando, né, de conhecer as coisas, né? Seu filho não conhecia o Pão de Açúcar, agora conhece. E como é que foi que você me conheceu? Eu conheci você, eu estava olhando no Instagram e tinha uma chamada sua. Faça medicina através de telemedicina. Na época da pandemia, eu até tinha feito o certificado digital, mas eu não tinha atuado em nada. Eu não sabia manejar na plataforma digital e aquilo ficou parado. Tinha tirado o certificado digital, mas não atuava. Aí eu comecei
te acompanhar, assistir as lives. Eu assisti aquela série de vídeos que você fez durante uma semana. Aí pensei, é a oportunidade. Agora sim eu vou tomar aquela coragem, iniciativa de realmente fazer a telemedicina. E aí, eu consegui ter as informações, tudo para que eu conseguisse realmente dar o start. Quando você começou a mostrar nas aulas como eu deveria entrar na plataforma, inclusive aquela aula foi muito importante, quando você teve a prática, aquilo me deu os recursos para eu tomar a iniciativa de realmente atuar. E dentro de dos trabalhos que eu faço, tinha a oportunidade de fazer a telemedicina. Aí, não, agora eu vou aplicar aquilo que aprendi e botar aquilo em ação. Porque se você só faz a teoria e não aplica, é a mesma coisa que nada. E aí, sabendo como fazer, já tinha o certificado digital, seguindo passo a passo, eu fiz. Confesso que no primeiro atendimento tive assim, uma dificuldade. Não era em relação à técnica, assim, ao tipo daquela plataforma, porque na hora de eu emitir a receita, estava demorando, ou demorava em chegar, que ela ia ou para o e-mail ou para o celular. E aí, isso eu tive que ir e voltar várias vezes, mas não pelo não saber a técnica, é por causa daquele perfil daquela plataforma. Ah, sim, que você estava usando, Mas, né? Uhum. depois disso, sabendo quando aplicar, tendo a segurança e fazendo, que eu comecei já tem uns 60 dias, foi 60 dias. Uhum. Já eu comecei a atuar e agora eu não sinto tanto receio, não tenho bloqueios, eu consigo Uhum. fazer a medicina pela plataforma. É um Sim. pouco diferente, no início a gente fica, até para o paciente, é interessante por conta de várias situações, né? Algumas pessoas saíram do centro, foram para aqui no Uhum. Rio, principalmente, cidades mais como Angra, cidades mais de praia. Uhum. E lá, alguns são idosos. Eu tenho, inclusive, atendido não só jovens, como também idosos. E esses idosos, quem auxilia muito são os familiares. E eles não têm essa habilidade, mas os familiares que estão com mais facilidade, com tecnologia, conseguem auxiliar na hora do atendimento. E eu Uhum. lembro de uma senhora, uma idosa, já estava com perda de audição, dificuldade visual, e a familiar, nossa, ainda bem que eu estou conseguindo hoje médico, dessa forma, porque aqui em casa tem várias escadarias e a minha mãe não enxerga bem e ainda tem essa perda de auditiva. E, de alguma forma, eu estou conseguindo aqui tirar minhas dúvidas em relação à Uhum. medicação, em Sim. relação a como está dando sequência o tratamento. Uhum. Então, isso Isso é ajudou. um ponto bom e importante, né? É um ponto positivo. Uhum. E é adaptação, né? Algumas têm ainda receio de locomover, de sair, algumas com limitações físicas É. e afastadas um pouco das áreas que possam ter maior recurso. Uhum. Então, essa ferramenta auxiliou eles mais. Dar continuidade ao tratamento, né? E principalmente algumas pessoas com dificuldade de locomoção têm essa possibilidade, né? De ter o atendimento em casa, né? Poder ter Uhum, acesso ao médico, à médica que acompanha, né? Em casa mesmo. E antes, né, de você conhecer a telemedicina, você atuava uhum. mais no seu dia a dia, consultório, plantões. Como é que era a tua É vida mais, antes da telemedicina, vamos dizer assim? mas a minha atuação é mais consultório. Ainda Hum, faço consultório, faço as sim. duas, né? Das duas Aham. formas, tanto consultório quanto a telemedicina, Agora você introduziu a telemedicina no teu dia a dia de no consultório. dia a dia, no consultório. É bom Isso, porque legal. às vezes a pessoa tem uma intercorrência, quer tirar uma dúvida, ali você Uhum, pode também. Às vezes não tem, passou um pouco mais do horário e ela quer uhum, algum sim. auxílio a mais, aí a telemedicina. E outra coisa também importante, quando eu comecei
entrar mais um pouco no mundo digital, no Instagram, algumas pessoas eram de outros estados, então é uma Uhum. barreira de deslocamento. Ah, mas eu também quero um atendimento, então Uhum. foi mais um recurso. É. Legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta, Vana, saudar aqui o Arinaldo, né, infectologista que tem nos acompanhado aí. Valeu, Arinaldo, Rosângela, Aline Santos, boa noite para vocês. E, doutora Vana, antes de começar na telemedicina, quando começou a se fomentar esse assunto, né, sobre a telemedicina no Brasil, a teleconsulta, você tinha objeções, você tinha insegurança, você tinha medo? Antes de você conhecer mais sobre a telemedicina? Você chegou a ter, assim, tipo, preconceito contra a telemedicina alguma vez? Ou para você foi Não, natural? preconceito nem tanto, assim, Uhum, eu não sabia a forma de conduzir, como performar dentro da plataforma. Então uhum. a barreira era técnica. Ah, sim. De não sabia como fazer uma receita digital, por Eu exemplo. não Era não isso, não né? estava Mais técnico. com as técnicas para fazer de receita, o pedido, como ia Uhum, ativar o sim. certificado digital. Era mais em Uhum. relação à habilidade técnica. E você, porque muitos colegas colocam uma objeção em relação ao exame físico, né? Como Uhum. você se adaptou a essa questão, né, em relação à ausência do exame físico presencial, né? Mas existem Uhum. algumas nuances que a gente consegue captar numa videochamada. Para você, como foi essa adaptação? Realmente, você não tem como fazer a avaliação física, mas dentro de alguns dados clínicos que você vai aprofundando, perguntando e cruzando exames, que o paciente pode compartilhar para você os exames, inclusive na teleconsulta, mandar em PDF e você Uhum, visualizar. Estou mandando agora um exame de imagem, estou mandando um exame de laboratorial. E aí você cruzar as informações. Algumas situações realmente é tudo bom senso. Se é um caso que necessite uma avaliação mais aprofundada, aí, lógico, você vai direcionar. Não, agora precisa somar com a avaliação física. Mas sim. isso é mais o que eu vejo assim, a telemedicina para auxiliar. A gente não Uhum, vai deixar de fazer o que a gente faz com a isso. atuação médica. A Uhum, gente vai auxiliar no sentido da pessoa não tem como se deslocar, está com limitação física, está em outro estado, uhum, aí vai conduzindo. sim. E na sua área, né, que é a endocrinologia também, e hoje também a nutrologia, né? A questão do acompanhamento do paciente ao longo do tempo é interessante, porque você pode fazer o telemonitoramento do paciente. Porque, por exemplo, um paciente que está adaptando um medicamento, por exemplo, trocou um medicamento da diabetes, né? Tem que fazer ajuste de dose. Ele pode estar fazendo consultas periódicas por telemedicina, intercalando com a presencial no acompanhamento ao longo do tempo, né? Ele pode ter Também, um aparelho de glicose em casa e mandar os dados para você, né? Interagir contigo por videochamada. Acho que é bem interessante pode. na área, né? Sim, em relação à obesidade, o que Uhum, acontece em alguns pacientes? A dificuldade de ter consistência, que uhum, romper padrões e hábitos alimentares não é fácil, principalmente como a gente tem acesso a muitos alimentos inflamatórios que são prazerosos. O uhum, açúcar dá prazer, uhum. gordura, É, fritura. Então, você começar a romper isso, inserir novas estratégias, demanda um tempo de você adaptar. Então, é muito fácil ter recaídas. E aí, se uhum. você não tiver aquele acompanhamento, tirar as dúvidas, e aquelas conversas internas, que a gente, Uhum. não, só hoje, é só um docinho, eu estressei, sabe? Aquelas. A gente começa a ceder, e aí tem resultado. Tem resultado no emagrecimento, começa a frustrar. Você Uhum. tem uns que começam a ir bem durante a semana. Aí chega o fim de semana, aí Dá uma começa a recaída. fazer, dar a recaída. Não quer dizer que Aham. você vai se privar de tudo, mas quer dizer que você vai ser mais comedido. Porque se você Uhum. vai bem durante a semana, alimentação adequada, atividade física, você vai tirar o fim de semana todo. Como tinha uma paciente, poxa, eu bebi um engradado de cerveja. Nossa, um engradado? Um engradado. Você já viu quanta caloria vazia você ingeriu? Aí você Uhum. começa, olha, mas assim não vai ter.
você não vai atingir a sua meta de emagrecer. Então, com essa monitorização, a pessoa começa a estar mais ciente e começa a diminuir essas falhas. E no diabetes também, porque, lógico, tirando o fato de ter alguma infecção, algumas outras coisas que vão impactar, medicações, seja, mas às vezes ela, é só um doce. Eu já vi, tem consultório com os pacientes sabendo que tem a patologia, a doença, mesmo assim, ela muitas vezes comete alguns erros de querer comer algo que não vai auxiliar dentro do tratamento. Por mais que explique, mas é momento, às vezes tá ali, é festivo, a alimentação tem essa coisa de a gente socializar, confraternizar, tem o lado também da gente ter um prazer, tem o lado emocional, poxa, eu comi a torta que a minha mãe fazia, a minha avó, e tem todo esse apelo. Só que a gente... exatamente. Só que o que é o bacana? Não quer dizer que você vai deixar de comer determinadas coisas, quer dizer que você vai limitar também. Ou fazer trocas melhores, né? Aquelas que têm menor índice glicêmico, para não impactar tanto na glicemia, comprometer seu diabetes. Não sejam tão calóricos, para não comprometer tanto o resultado do emagrecimento. Que tudo é estratégia. Estratégia e você ter os indicadores. Na obesidade, e aí que a telemedicina pode ajudar também, né? Exatamente, porque ela vai você tendo o paciente sendo monitorado pelo médico, a médica que acompanha ele, faz com que ele procure seguir mais, né? E se ele tiver algum momento de dúvida, tem acesso ao profissional para ajudar ele, né? No telemonitoramento, né? Certo? Até estava vendo outro dia um estudo que foi feito em Minas Gerais, eles tinham separado 2 grupos de diabéticos, né, na atenção primária, e um grupo recebia telemonitoramento periódico e outro grupo só fazia as consultas em consultório, né, agendadas. Então, o paciente passava em uma consulta esse mês, e como ele estava estável, ele voltava numa consulta 3 meses depois, ou 6 meses, né? E os pacientes diabéticos que estavam sendo telemonitorados acabaram tendo melhores índices de hemoglobina glicada no final do estudo do que os pacientes que só faziam as consultas presenciais. Então, não quer dizer que era substituir a consulta presencial, mas o telemonitoramento foi uma maneira de dar um segmento mais próximo do paciente, né, em relação à questão do acompanhamento dele, da diabetes, dos hábitos de vida, mudança de estilo de vida, enfim, impactou, né, na hemoglobina glicada no final das contas. Então, na área do endócrino, né, e o controle da obesidade, eu acho que a telemedicina tem bastante aplicação, né? Sim, ela seria mais um recurso. Porque tudo aquilo que você começa a acompanhar, você teve os indicadores, aquilo que você vai fazendo as mudanças gradativas, e você começa a perceber, assim, a longo prazo, realmente dá resultado. O que acontece muitas vezes quando a gente volta ao mesmo padrão, a mesmos erros, mesmo comportamento, aí a gente vai ter o mesmo resultado. Os controles. E você, né, pelo que já falou, né, faz 60 dias que está fazendo telemedicina e tal, e quanto tempo, né, desde que você iniciou o curso ali, né, de telemedicina na prática, levou até você fazer o seu primeiro atendimento via telemedicina, né? Claro que você já tinha algum contato com a telemedicina antes, mas contando do curso até o primeiro atendimento ali, quanto tempo você levou? Quando eu entrei no seu curso, eu peguei um sábado e fiz intensivão. Eu comecei a assistir direto as aulas, assim, eu sentei, eu lembro que eu fiquei assim umas 3 ou 4 horas só ouvindo as aulas, não, agora vai. Direto. Aí só tinha faltado um dos módulos mais para marketing. E aí eu fui acompanhando, não, agora vai. E aí marcamos aquela técnica, simulação, a simulação. Logo em seguida, em uma semana eu já tinha começado. Já aplicou, né? Que legal. Já aplicou. Assisti as aulas, fiquei no intensivão, marquei a simulação e depois eu fui direto. Legal, parabéns. Fico muito feliz, porque essas entrevistas com aluno também estão sendo muito boas para mim, né, de como um feedback, né, para eu saber como vocês estão indo, e estou muito feliz aí com os resultados, né.
E, Vana, só um pouquinho que eu vou responder aqui a Rosângela, tá? A Rosângela, Uhum. ela deixou uma pergunta sobre saber sobre a cobrança dos honorários na telemedicina, né? E também considerando o monitoramento e tal. Ô, Rosângela, no dia, entre o dia 1 e 5, né, de agosto, agora vai ter o workshop Telemedicina na Prática, tá? Durante o workshop eu vou dar vários insights e também a gente fala sobre a questão dos honorários médicos, remuneração, né? Algumas coisas a gente vai falar ali, tá? No workshop. E também, ontem eu fiz uma live e esse assunto foi ventilado também. É só você buscar no YouTube a live de ontem, tá? Que foi bem interessante também, você vai gostar, tá? Mas o que eu vou te adiantar é assim, ó, que o ideal e o que também está na resolução é que a remuneração do honorário médico, das suas consultas particulares, por exemplo, seja o mesmo na telemedicina. Claro que se você for trabalhar para alguma empresa, planos de saúde, é um contrato que você vai fazer e tem as remunerações ali presentes. Mas a resolução do CFM também orienta que o trabalho de telemedicina presencial, né, do consultório presencial ou telemedicina, é a mesma coisa, é ato médico e a gente deve manter o mesmo tipo de honorário que a gente cobra, né? Ou dos contratos também, tá bom? Então, vamos lá, Vana. Obrigado, Rosângela, pela pergunta, tá? E falando, né, nas consultas também, e já que foi falado de honorários, né? Quantas consultas, mais ou menos, não precisa ser em número ou porcentagem, né, que você ampliou nos seus atendimentos desde que você começou a fazer telemedicina? Você conseguiu introduzir no teu dia a dia essa Sim, ferramenta? eu tiro um horário para Hum, colocar a telemedicina. Consegui sim. E aí certo. a praticidade, né? Vem o Hum, acesso, tem um link, a pessoa abre naquele horário de agendamento e eu faço tudo pela plataforma. certo. Aí eu já deixo um dia Então, específico. aham. Então você sentiu que depois que você introduziu a telemedicina no teu dia a dia, houve uma ampliação dos seus atendimentos, isso também Sim, eu impacta deixei na tua renda? aham. Sim, Ah, ampliei, deixei um horário mais específico para esse tipo de atendimento uhum. também. Legal. Então tá certo. E a Vana, no caso, né, você já fazia consultório, né? Então é um Uhum. perfil, né, de aluna médica aqui do nosso curso que está introduzindo a telemedicina no dia a dia de consultório, de clínica. A gente também tem perfis de alunos, né, clínicos gerais, médicos de família, e alguns alunos que dão plantão e estão fazendo a troca, né, de alguns horários de plantão presencial por plantões de telemedicina, que é outra modalidade bem interessante, tá? Também vamos falar sobre isso no workshop, tá bom? Então, vem conosco, tá? E, Wanda, como é que você tem utilizado aí a telemedicina hoje? Você se sente utilizando a telemedicina na prática, no seu dia a dia? Também te ajudou a melhorar a qualidade de vida, por exemplo, Wanda? Você, por exemplo, faz atendimento, eu faço atendimento aqui de casa. Você Eu faz também. atendimento do seu escritório Sim, aí? ou no consultório, que aí você também Uhum, pode conciliar, né? E em casa sim. também. Ah, legal. Aí em casa, né, pessoal, a gente sempre tem um espacinho reservado para isso, né? Um escritório, né? Ali, né, tem os seus livros aí atrás, que até a gente estava conversando antes, né? Também sobre os Tem livros, né? um espaço específico ali que é o escritório para É, que as pessoas não entrem, por mais que você esteja em casa, uhum, para não interferir, né, na né? consulta. E como é que você se sente quando atende em casa, assim? Você acha bom? Você acha legal? É mais tranquilo, né? Eu tenho mais liberdade dentro de casa, né? Uhum. Conforto, né? É um É, ganho, né, também, é um né? ganho, é um ganho. É, Ganho de legal. deslocamento, tem Uhum. diferença. É. Você contou um pouquinho de algumas histórias ali de atendimento telemedicina. Tem alguma história nesses 60 dias aí que você tem usado a telemedicina já no seu dia a dia, né? Na tua prática? Tem alguma história que te marcou mais, né? Do uso da telemedicina nesse período, né? Sem, né? Claro, sem identificar, né? Para Nomes e tal, identificar. né? Que a gente sabe. Foi uma paciente jovem, eu atendo ela em consulta, mas dessa vez ela foi telemedicina e ela está passando por um processo de estresse muito grande, uma separação, isso tudo. Ela estava com a diabetes bem controlada, muito bem, sabe? Tinha feito os ajustes com a medicação e tudo. E por causa desse estresse emocional, até pico de glicemia, e Uhum. pela telemedicina eu fui orientando, fui conversando,
E ela começou a se sentir melhor, porque ela disse que não tinha Uhum. condições nem de se deslocar. E Ah, ela estava sim. em até outra cidade, ela foi ficar com Uhum. outra familiar. E Uhum. através disso foi o recurso que ela teve e ela sentiu uma melhora. Fiz os ajustes que eu tinha que fazer, fiz o atendimento, refiz uma outra receita, mas o que melhorou para ela, só de conversar, ela já estava Uhum. sentindo melhora. É. Então, se ela fosse estar em outra situação sonolar, ela não teria ido, não teria como Uhum. ela conversar ou falar, ela teria que esperar até sair dessa cidade para Uhum. voltar para consulta. Então, isso Sim. auxiliou. E às vezes ela, por exemplo, um paciente que já é um paciente que tem uma doença crônica, né, necessita desse cuidado, dessa atenção. E quando ele vai para um lugar, né, diferente, uma outra cidade, e ele se vê numa situação que ele precisa de um atendimento médico, às vezes ele fica muito ansioso, né, de ter que passar com um médico desconhecido, vai ter que contar toda a história dele, às vezes um não especialista na área, né, que ele tem Uhum, aquela doença crônica, e agora com acesso a própria médica que acompanha ela, que conhece toda a história dela e é pôde dar essa diferente. orientação, é diferente, né? É E diferente porque talvez, já não tem né? perda de tempo, assim, você já vai Uhum, direto ao foco. Ah, já sei o ao seu ponto. caso, já sei o que está É. acontecendo, você já havia relatado todo o seu histórico, então você fica Uhum, mais pontual. E é. até, às vezes, até empatia, né? Que quando o paciente Uhum, está muito debilitado, às vezes ele não tem tanto uhum, estímulo de comentar tudo, de começar do zero, de falar. né? É mais tempo, né? Né? Tempo que E você utiliza. caso às vezes quando, né, como você é a médica, já que conhece a paciente, se você identificasse uma situação que ela precisasse de um atendimento presencial, Ah, também ia ser sim. diferente, porque você faria um relatório sobre o que ela tem, e ela É. chegaria no médico lá, que atendesse ela com aquele relatório, e até mesmo se ele precisasse entrar em contato, hoje em dia fazia uma videochamada, você poderia ajudar no atendimento dela, né? É o que a gente chama de Uhum. teleinterconsulta médica, né, também, né? Então, olha quantas oportunidades a telemedicina abre, né? Sim, sim. Que bom. Que bom, né, que esse atendimento ajudou a tranquilizar ela, né, e deu tudo certo, né? E agora que você, né, sabe que também, né, a gente já tinha uma regulamentação da telemedicina, né, provisória, mas já tinha, né, podia fazer, e agora ela está oficialmente regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, né? E você, com isso, também mudou um pouco as suas perspectivas da telemedicina? Você antes tinha alguma dúvida assim, será que isso é para sempre, não é? Olha, Ou eu você já achei que achava ia ser que só no período da é, pandemia e é, que fica aí naquela, será que isso vai realmente uhum, se manter? Eu teve períodos que eu achei que aquilo ia ser só de momento. uhum. E depois da resolução agora está Não, super seguro. agora eu sei que a coisa realmente veio para ficar. Veio para ficar, né? Que bom. E a tecnologia é assim, né? Conforme as pessoas forem utilizando a telemedicina, né? Todo mundo usando com bom senso, né? As É, pessoas vão bom começar a senso. gostar, né, do negócio e vão preferir, às vezes, alguns atendimentos em alguns momentos, quando possível, que seja, às vezes, por telemedicina, né? Então, é importante que nós, médicos, tenhamos o conhecimento do uso dessa ferramenta, né, para oferecer para os nossos pacientes, quando eles precisam. Ivana, você gostaria de deixar alguma mensagem aqui para o pessoal e também quem quiser também trocar ideia, né, entre colegas e quiser conhecer o teu trabalho, onde pode te encontrar nas redes sociais? Ah, o meu Instagram é Vana com dois N's, com W, Uhum. Borges, oficial. Ah, certo. E você gostaria de deixar alguma mensagem em relação à telemedicina, o que que você tem pensado sobre o futuro da telemedicina e o futuro para você também? Eu penso o seguinte, que é mais uma ferramenta para auxiliar, né? A gente não vai deixar de fazer as práticas, vai ser mais uma coisa Uhum. para somar. Certo. E, e que essas mudanças que a gente vai se adaptando, mudanças vão evoluir, e que isso auxilie tanto o paciente como nós, colegas médicos, e aqueles que ainda estão com receio, que façam pelo menos escutem, começam a se informar, já tem oportunidade aqui Uhum. com as lives, com tudo que você Uhum. passa de informações, de atualizações. E a prática, prática, porque no início, será que não? Vai, faz. Só fazendo É. para você ter resultado.
Legal. Tá Exatamente. certo. Muito bem, Ivana, muito obrigado, né? Então, aproveitar, né, aqui, se você é médico e deseja utilizar a telemedicina na prática, com segurança e ampliar seus atendimentos, mesmo que está começando do zero, no dia 1º de agosto, vai iniciar o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito. Ivana, quando você foi fazer o curso também de Telemedicina na Prática, você também assistiu o workshop antes, né, uma semana da Assistir, Telemedicina. E isso exatamente, assisti. foi importante para você também, para a decisão de Foi fazer o porque curso? foi aí que eu comecei a entender como Hum, era o funcionamento da telemedicina, como seria, certo. né? Uhum. E a partir daí que eu fui, procurei, fiz o curso, fiz Legal. a prática e estou Hum. atuando. Porque para nós também é interessante que as pessoas passem pelo workshop, vejam os insights que tem ali e vejam, opa, isso aqui realmente é interessante, eu gosto disso, eu quero fazer mais, eu quero me aprofundar nisso, né? E o Uhum. workshop vai te dar muitas ideias aí para quem está começando, mesmo, né? Ah, não sei nada de nada. Assiste o workshop, você já vai começar a saber mais demais, né? Então vamos lá, né? E então, quem quiser se inscrever no workshop, link está na bio do Instagram e aqui na descrição do YouTube, tá bom? Então, Vana, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por estar aqui nessa Obrigada sexta-feira, né? também pela oportunidade de falar. Eu Tá gosto, certo. gosto de interagir, gosto de fazer lives. Isso, a gente vai combinando outras no futuro também, tá? Já estou com Tá ótimo. um outro projeto e o seu nome já está lá na lista de convidados para o próximas lives também, Só tá? chamar, eu vou, eu vou. Obrigado. Essa simpatia também do Rio de Janeiro aí, tá? Tchau, pessoal. Gente, boa noite, muito obrigada. Muito obrigada por Boa vocês noite, boa estarem noite. aqui participando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu.